Uma vez eu fui deixar o Regi em casa, o Regi, para quem não conheceu, um cara incrível que, cara, nos ajudou no Matre, passou mais um mês com a gente aqui. Uma vez eu fui deixar o Regi em casa e a gente comentando sobre esse tipo de assunto e ele falou assim, Augusto, e já pensou? Se a gente, em vez da gente dar o nosso melhor, o nosso 100% todo dia pelas coisas que a gente quer chegar, as coisas que a gente quer conquistar, se a gente fizesse o que tem que ser feito só por gratidão, como é que tu amanhecia amanhã para trabalhar? Meu irmão, só por agradecer por tudo que eu já tenho, Cadinho, por todas as graças, por todas as bênçãos que a gente já recebeu, por todo aprendizado, Pedro, que já foi recebido nesses 11 meses, por toda evolução nesses 2 anos, Dantas, né? Por toda evolução. Se eu só trabalhasse só por agradecer, só para agradecer tudo que eu já tenho, como é que eu me comportaria? Como é que eu faria, turma? Como que eu pensaria? Como que eu enxergaria a vida? Como que seria o meu dia a dia, Letícia? Apesar de ter várias variáveis, né, coisas diferentes, como é que seria meu dia a dia? E às vezes, turma, a gente tem que ter um cuidado, porque nós que trabalhamos com seres humanos, com clientes do outro lado, com pessoas que têm emoções também, né, Vini? Com pessoas que têm as suas dificuldades, seus desafios, a gente fica, às vezes, dentro de um arcabouço, né? E se a gente não tiver cuidado, a gente não sai de lá. A gente tá lá na lama e se afoga na lama e fica nadando na lama. Cara, às vezes só precisa tirar o livro da cara mesmo, né? A gente poder enxergar, não, cara, tem muita coisa a agradecer. Turma, meio desafiador foi, de fato meio desafiador, mas vai ser recorde no Matre e vai ser recorde na Sani. Isso também é Grupo VOP. E às vezes a gente esquece de olhar para as outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. Tem sim muita abundância de oportunidade, né, Pedro? Tem, concordo pra caramba. Tem muita abundância de oportunidade. Falei pro Cadinho hoje, mas me parece que tá tendo um círculo virtuoso dentro do Metseus que as coisas vão explodir a partir de agora. E o Cadinho tô com o mesmo sentimento, aí o Arthur tô com o mesmo sentimento, aí o Samuel viu, tô com o mesmo sentimento. Tô com o mesmo sentimento, entende? Então tem motivos a agradecer, né? Tem posturas a ser melhoradas, como o Cadinho bem trouxe, como o Anderson bem trouxe, tem atitudes a ser tomadas, tem melhorias da gente, todos nós, 100% da sala, a melhorar aqui, tem desculpas a ser pedidas, perdões a serem dados, perdões a ser pedidos também, né? Tem tudo isso, bicho, mas todo mundo em comum. Talvez você não saiba ou não tenha algo que você tenha que perdoar alguém ou ser perdoado. Talvez não tenha um motivo, sei lá, para pedir desculpa para outra pessoa, mas todos aqui, 100% da sala tem motivos a ser gratos. Tem coisas a agradecer, 100%. Aqui é incomum. Gratidão é algo em comum dessa sala. É incomum. Entende? Incomum. Só que a gente esquece, bicho. Porque quando a gente ora por uma coisa, né? A coisa acontece, parece que perde a graça, né? Então a gente orava por isso aqui, bicho. Eu não sabia, mas eu sei hoje que até os problemas que eu tenho, de certa forma eu pedi a Deus para ter a responsabilidade que eu tenho hoje. As decisões difíceis, as complicações, os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, até isso faz parte dos pedidos em orações que a gente tinha lá no quarto escuro, João Vitor. Até isso. É só a gente compreender e como é que eu recebo esse desafio na minha vida. Até as complicações, até as dúvidas, Dantas. Pô, meu irmão, tentei de novo e não virou do jeito que eu queria. Mas até essas dúvidas, talvez naquele dia, né, que a gente está mais conectado com Deus, a gente pede, bicho. Senhor, bota a responsabilidade para mim, porque eu quero resolver. Eu quero participar do crescimento. Senhor, me dá uma chance, né? Me coloca em perspectiva. Cara, meu Deus, eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou disposto. Então, se eu sei que não vai ser fácil, eu estou disposto, vai ter coisas que não serão fáceis, né? Parece ser óbvio quando a gente começa a pensar sobre isso, ou não? Parece ser óbvio. Quando eu começo a pensar isso, meu irmão, mas tudo que acontece são só coisas de quem disse que queria assumir uma responsabilidade, Rafael. De quem queria ter um negócio maior, um negócio mais difícil de gerenciar, Cadinho, não é? Querendo ou não, mais desafiador, fato. Mas se a gente for, a gente pode escolher aquela frase que eu sempre falo do Einstein.
Tem duas maneiras da gente enxergar a vida, duas maneiras. Como se nada fosse um milagre, como se tudo fosse um milagre. Qual é a maneira que eu escolho? Qual é a maneira que a gente escolhe? Entende? Turma, tem mais coisas boas acontecendo, muito mais coisas boas acontecendo no planeta do que coisas ruins. Tem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Tem muito mais coisas boas e positivas acontecendo e irão acontecer no Grupo VOP do que ruins. Tem melhorias, Cadinho? Tem melhorias. Né, Léo? Tem melhorias. A gente tem melhorias a ser feitas. Sempre vai ter. Mas tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Só que como é que eu decido acreditar? O que eu decido agradecer? O que eu decido enxergar? O que eu decido fazer com que as coisas que acontecem? Como diz o Viktor Frankl, né, lá no livro... Esqueci. O livro mais famoso dele, eu esqueci o nome. Pai da Busca de Sentido. Lá no livro chamado Busca de Sentido tem lá. Ele diz que o significado de proatividade, eu acho que é o nome proatividade. Acontece uma coisa e a sua ação. Isso aqui, que está no meio do acontecimento, a sua ação se chama proatividade. Você sempre tem escolha, você não tem escolha das coisas que acontecem com você, mas você sempre tem uma escolha do que fazer com as coisas que acontecem com você. Isso é proatividade, segundo Viktor Frankl. Eu sempre tenho uma escolha do que fazer com as coisas que acontecem comigo. Né? E aí eu prefiro tocar. Ela não acontece comigo, acontece para mim. Porque eu acredito, né, que existe uma recompensa ou uma compensação. Todo desafio ou dificuldade tem uma semente de uma recompensa congruente do mesmo tamanho ou uma recompensa maior. Essa é a minha crença. Essa é o que eu acredito. Todo desafio tem uma recompensa do mesmo tamanho ou maior. E geralmente é maior. Na minha vida, geralmente, quando eu estou no desafio, eu sempre tenho uma recompensa mês depois maior do que o meu desafio. Sempre é assim. Geralmente é assim. Geralmente é assim. E aí, como que a gente escolhe se comportar com isso, Viana? Verdade, tu me fez pensar sobre isso. Caraca, verdade, eu falei sobre decisão. A frase que eu falei na matinal foi que decisão, turma, não é sobre aquela coisa que você fala uma vez no mês. Não, eu decidi fazer isso. Decisão é sobre aquilo que eu digo que vou fazer uma vez por hora. Eu estou decidido, eu penso nela uma vez por hora, Rafael. Não é aquela coisa que eu falei mês passado, que eu disse que decidi fazer, e aí você esquece no atoleiro do dia a dia, né? Você esquece. Decidi mesmo. O Gui falou ontem, falou hoje de novo, disse assim, meu irmão, eu sou monofoco, eu estou no MRR aqui, MRR. Isso é decisão. Estou aqui focado de novo. Aí ele chega e fala de quê? De MRR. Aí lá no grupo do financeiro, o que é que ele fala? Não, MRR. Aí ele chega ali na sala, MRR. Isso é decisão. Não é? Isso é decidir. Cara, é aquilo que... Não é aquilo que eu falo de vez em quando, eu faço de vez em quando. É aquilo que eu faço toda hora. É aquilo que não para de passar sobre a minha cabeça. E aquilo que tu me fez pensar sobre isso, Viana, que eu não falei na matinal e eu não tinha pensado na matinal cara, se decisão não é aquilo que eu falo uma vez no mês, que é aquilo que eu estou falando para mim, mesmo que seja em silêncio na minha cabeça aqui, uma vez por dia, uma vez por hora, tem gente também decidindo coisas ruins sobre a própria vida uma vez por hora. Porque a decisão não é só as decisões positivas, concorda, Rafael? As decisões não são só as decisões boas, João Vitor, né? Não são só as coisas boas que passam pela nossa cabeça e talvez a cabeça de alguns estejam inundada de coisas negativas ou de coisas menores ou de coisas menos importantes ou de pensamentos limitantes, não sei, o que você queira chamar. Cara, você está decidido. Quando você se concentra numa coisa e permanece concentrado e repete ela na sua mente, repete ela no comportamento, repete ela nas suas ações, você está decidido a fazê-la ou a conquistá-la. Mesmo que você não diga que queira. É isso que o Viana me fez lembrar. É bem verdade, velho. Se é uma vez por hora que eu penso na decisão que eu digo que tomei, porque decisão não é aquilo que você fala uma vez. Decisão é aquilo que você pensa uma vez por hora. Isso é uma decisão verdadeira. Sim ou não? Todo mundo entendeu isso? Então, essa é a decisão. Então, o que eu decido? Eu decido olhar para a gratidão, Rafael, e mudar a frequência. E entender o que está vivendo aqui e dizer o que eu tô, cara, o que eu agradeço, Cadinho?
Ou não, deixa eu ver o desafio, o problema e ficar apegado a ele. Aí você decide permanecer no desafio, aqui, ó, no problema aqui, de novo. Entende? O Eliel me fez uma pergunta na matinal hoje. Hoje? Foi. Esse assim, ontem. Matinal ontem. Esse assim, mas por que tem produtos pior do que o Match Sales? Por que até o processo comercial é pior do que a nós? Nós, a gente tem coisa para ajustar, mas, cara, os caras não são bons, não. A gente fez um estudo aqui de produto, de benchmark. Aí eu disse, Eliel, vou ser muito sincero contigo. Os caras vendem simplesmente por um motivo. Porque eles acreditam. Eles acreditam. Não é porque são melhores que nós, não é porque o produto é melhor que nós. Eles vendem porque eles acreditam. Porque eles tomaram a decisão em pensar, cara, eu vou vender uma vez por hora. Não uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por trimestre uma decisão. É uma vez por hora. Ela fica ali, ó, toda hora. Ali sondando a tua cabeça e repetindo, a vozinha repetindo, ou positivo ou negativo. Então, turma, eu queria só, né, nesse final aqui, e eu vou dizer para vocês, eu estava gravando um infoproduto, né, Dantas? Espirrando pra caramba, dor de cabeça, dor de garganta, pedi remédio, tomei 2 remédios, tomei um nimesulida antes, tinha tomado um, sei lá, não sei o que, gripe lá. E eu cheguei hoje aqui e fui falar com o Antes, um alinhamento com o Antes, eram umas 8 e pouco, a gente chegou antes. E, macho, eu vou subir só para ver se tem alguma urgência. E eu tô aqui, eu disse, macho, não vou embora não, vou ficar aqui. Né? Vou ver se tem alguma coisa ali para resolver, se tem alguém que quer falar comigo. Eu subi na sala, fui lá na Sani, vi como é que tá o fechamento. Eu disse, cara, vou ver isso aqui de novo. E a minha esposa, a Leninha, amor, vai vir cedo? Amor, vou porque eu tô ruim ainda. Porque eu saí de casa depois do almoço bem mal, assim, dor de cabeça explodindo, pegando fogo e cara, tomando remédio. Eu disse, amor, não vou umas 9 horas, eu chego em casa. 9 horas, 12h20 da noite. Mas por que, turma? Quando eu comecei a ver de novo, porque tem gente que consegue perceber, tem gente que consegue compreender e tem gente que consegue sentir o que acontece no fechamento. Tem gente que consegue perceber, uma percepção. 100% da sala está percebendo isso aqui. Tem gente que consegue entender isso aqui. Tem gente que consegue sentir essa parada. E eu começo a sentir algumas coisas no dia do fechamento que eu disse, não vou não. Vou ficar aqui, tem conversas de bastidores mais tranquilas, tem conversas que não levam a canto nenhum. A gente só vai dar risada hoje, que a gente não faz o resto do mês inteiro. Tem momentos de relaxamento que a gente não vive em outro momento. Tem coisas que acontecem no bastidor, no dia do fechamento, que só acontece no dia do fechamento. Tem brincadeiras, né, Letícia, que só acontece hoje. Tem momentos de descompressão que às vezes só acontece hoje. Tem gente que consegue perceber, tem gente que consegue compreender e tem gente que consegue sentir. O que está acontecendo agora, por exemplo. Entendi? Eu, turma, de novo, eu termino o mês com muita gratidão no peito, escolhendo ser grato. Escolhendo valorizar a verdade que mais importa. Porque sempre tem algumas verdades, né? É verdade que foi um mês desafiador? Verdade. Mas qual é a verdade que mais importa? Qual que é a verdade que mais importa? Eu tô, cara, encerrando um mês com muita gratidão a Deus, muita gratidão a vocês, muita gratidão por desafiar os desafios, né? Por viver esses desafios junto com a gente, por acreditar em meses difíceis, por recuperar em momentos difíceis, por dar o seu 100% quando a minha energia está um pouco mais baixa hoje, mas vou de novo, vou mais uma vez. Eu decido, eu escolho, né? Eu quero terminar mais um mês com muita gratidão e, cara, Deus, muito obrigado por estar aqui. Porque nem era para eu estar aqui. Nem era, né? Nem era, talvez, para alguns de vocês estarem hoje aqui. Entende? Ou, se eu coloco outra perspectiva, era exatamente para você estar aqui. Vivendo esse momento. Dessa forma. Desse jeito. Para daqui uns meses, para daqui uns anos, a gente lembrar desse dia. Né, vendo? Desse dia. Mas, de novo, turma, eu decido terminar esse mês olhando para o copo meio cheio, em vez de meio vazio. Olhar para o copo, Deus, obrigado de novo. Porque foi bom pra caramba guerrear mais um mês. Obrigado, turma. Que Deus abençoe vocês, né?
Ainda temos coisas para acontecer esse mês, né? Que Deus nos dê força, coragem para fazer o que tem que ser feito, mas que a gente dê, principalmente, sabedoria para entender o que Ele quer da gente, para entender as coisas subentendidas, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar e que às vezes está na nossa cara. Né? E para mim tem muito mais motivo para agradecer do que motivo para reclamar. Obrigado demais, Deus abençoe. Bora para mais uma, tamo junto, turma. Amém. Vamos orar? No caso, a gente fechou contrato de 20 mil de MRR esse mês. É do marketing que a gente construiu uma marca desse jeito, de eventos, dos sales, que fez com que a gente, todos os contratos, esses caras que estavam ali dentro, eles estavam no Sales Experience. Os caras que... E aí, eles estavam no Sales Experience, que vieram de Social Selling no mês passado, que o Eliel fechou e o Arthur falou que... O que tu falou? Nada, né? Que não tinha um produto e o Eliel disse que tinha. Aí o Eliel disse que só ia obrigar o Arthur a construir uma coisa mais rápido que ele já ia construir. Aí o Arthur teve que construir. Um mês depois a Isa já marcou para fazer o upsell e fechou. Ou seja, aquele contrato é do Sales, é do Arthur, é do Eliel, é da Isa, é de todo mundo da operação, é do Ícaro que entregou e que levantou o upsell. Então, é também da operação que eu fechei vários contratos esse mês que são de indicação da operação. É de um cara que está satisfeito com a gente, que indica a gente. É do Anderson, que era consultor da Ceará GPS, que o nosso maior contrato esse mês de 20 mil MRR observa a gente há 2 anos, que dá esse grupo. Aí quando a gente fez o recorde da Ceará GPS, o cara começou a seguir a gente, observa a gente e fecha um contrato de 20 mil de MRR esse mês. Então, o que a gente está construindo, turma, é muita abundância que a gente tem aqui nesse grupo. É o que a gente decide todos os dias. Então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Nós estamos aqui sentados em comunhão, mas também um mês próspero. Que a gente possa terminar esse mês que se inicia, entendendo que o Senhor nos deu muito mais do que nós imaginávamos, mas o Senhor nos deu exatamente aquilo que o Senhor já nos entregou e nós precisamos acessar. É isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos embora!